Boa noite. Em primeiro lugar, agradecer a Jesus e à espiritualidade a oportunidade. Nós reconhecemos que a tarefa é do Cristo, que a honra é nossa. Por isso, nós vamos pedir a Jesus e a Deus que nos dirija na noite de hoje. Entendendo os milagres. Por que é importante nós entendermos os milagres? Por que é importante tomarmos conhecimento daquelas atitudes expostas no Evangelho de Jesus e que muitas vezes convenceram-nos de forma tal que hoje nós ainda nos encontramos alicerçado no sobrenatural. Se nós pegarmos o Velho Testamento, nós vamos encontrar atitudes simbólicas, é claro, mas com expressões muito nítidas de acontecimentos extraordinários que foram colocados no coração do homem e que teve aquela oportunidade de fazer com que muitos se transformassem via efeito Velho Testamento. Muito bem. Nós vamos pegar, por exemplo, assim, muito rapidamente, porque o tempo, não vai nos ajudar a desenvolver com mais tranquilidade, mas nós vamos pegar as 10 pragas, não é isso? As 10 pragas do Velho Testamento estão ali expostas para nós, como se fosse um fenômeno, algo sobrenatural, um milagre provocado por Moisés, que amedrontava e que colocava o homem numa posição de obediência às cegas. Então, nós vamos deparar com fenômenos acontecidos no Velho Testamento, além das pragas, que vão mexer com a nossa estrutura mental. Mas aí vem Jesus, muito mais calmo, com muito mais serenidade, e Jesus vai trabalhar em nossos sentimentos um comportamento, mas ainda obedecendo àquela linha direcional que nós recebemos lá do Velho Testamento. Então, nós vamos encontrar no Novo Testamento algumas ações de Jesus, mais ou menos 38 ações de Jesus, que fizeram com que muitos de nós ainda estejamos procurando a valorização e a transformação pelas vias do milagre. Aí o equivalente perguntar: o milagre existe? Jesus fez milagres. Se fez, como ele fez? E se ele fez, como ele fez? E por que só ele fez? Quem mais que nós conhecemos que atuou daquela forma, ou daquelas formas, que provocasse no coração do homem aquele suspense, aquela sensação de novo, sobrenatural? Por exemplo, Jesus estava com os discípulos num barco e, de repente, o tempo fechou, relâmpagos e trovões se fizeram acontecer, os discípulos em alto mar começaram a sentir apavorados. O barco era frágil e eles não tinham como resolver aquela situação em alto mar. Eles olharam para Jesus, que estava serenamente dormindo. Olha, vai conectando para vocês verem. E eles entraram em desespero, chamaram Jesus para acudi-los. Jesus acorda e diz aos discípulos: homens de pouca fé,
E aí conversa com a natureza. Eu quero que vocês gravem muito a questão da natureza, tá? Conversa com a natureza e repõe a estabilidade climática no momento certo, na temperatura exata. Acabou a tempestade. Isso é um milagre. Não é isso? Isso é um milagre. Vamos conhecer uma outra atitude de Jesus? Não vai dar para falar tudo não, mas uma outra. Jesus estava fazendo uma pregação e, de repente, o sol, já era meio-dia, o sol aquecido, as criaturas ao tempo, e, de repente, Jesus olha, um dos discípulos vira para Jesus e fala assim: mestre, seria convincente se nós dispensássemos os companheiros para que fossem em seus lares, alimentassem e retornassem. Jesus olha para os discípulos e faz a seguinte pergunta: que tendes? Um dos discípulos diz para Jesus assim: 2 pães, 5 pães e 2 peixes. Jesus pega 5 pães, 2 peixes e começa a parti-lo. No momento que Jesus parte, ele começa a abastecer cestas que estavam espalhadas e começa a alimentar a turba, que, segundo o Evangelho, dava mais ou menos 4.000 pessoas, com 5 pães e 2 peixes. Extraordinário, né, gente? Extraordinário. Milagre? Muito bem. Vamos lá? Vamos conhecer uma outra? Jesus vai fazer um culto do Evangelho na casa de Pedro. Quando ele chega, primeiro culto no lar. Quando ele chega, a sogra de Pedro estava febril, e Jesus impõe as mãos sobre ela, a febre a deixa, ela levanta e começa a servir todos os que estavam ali. Milagre? Como é que fica? Porque Jesus pode fazer, por que que eu não consigo fazer isso? Qual que é a diferença nas ações de Jesus, nas ações da Sônia, nas nossas ações? Por que que Jesus podia fazer isso? Por que que eu não posso? Qual é a diferença? O que que aconteceu? Era milagre? Que ação seria essa? Então vamos entender. Característica de milagres. Uma das características dos milagres, propriamente dito, é o fato de ser inexplicável. Porque das 3 passagens que eu trouxe, se alguém explicar a passagem, deixou de ser milagre, tá? Se alguém falar assim, o fenômeno foi esse, pronto, deixou de ser milagre. Tem uma explicação. Realizando-se por isso mesmo, com exclusão das leis naturais. E tanto esta ideia que se lhe associa, que se um fato miraculoso vem encontrar explicação, se diz que não constitui milagre, por mais surpreendente que seja. Kardec, os espíritos explicando isso para Kardec. Então vamos lá. Todo fenômeno explicado deixa de ser milagre. A proposta da doutrina espírita é esclarecer todas as coisas. Todas as coisas. Eu não posso ficar no obscurantismo. Eu tenho que saber como que as coisas se processam. De repente, Jesus estava à beira-mar, começa a andar sobre as águas.
e andando sobre as águas, Pedro olha para Jesus e fala assim: mestre, também quero andar sobre as águas. Jesus fala com Pedro assim: venha. Pedro sai do barco e começa a andar sobre as águas. Né? Mas, de repente, Pedro começa a ter sensações íntimas, emocionais estranhas, e aí ele começa a afundar. Até então, Pedro estava andando sobre as águas. Olha que legal. Então, qual é a explicação para isso? Como é que nós vamos entender esse mecanismo? O que se processa? Por que Jesus andou sobre as águas? Por que Pedro andou e não conseguiu continuar? Que fenômeno é esse? Por que o milagre está caracterizado só em Jesus? Outro caráter do milagre é o fato de ser insólito, isolado e excepcional. Excepcional. Logo que um fenômeno se reproduz, quer espontânea, quer voluntariamente, é que está submetido a uma lei. Olha que bacana, gente. E desde então, seja ou não conhecida esta lei, não pode ser um milagre. Até agora está tudo inexplicável, né? Está tudo inexplicável. Teoricamente está ótimo, mas está tudo inexplicável. Mas espera que nós vamos chegar lá. Só vocês terem um pouquinho de calma. O Espiritismo vem, por sua vez, fazer o que cada ciência faz no seu advento: revelar novas leis e explicar, consequentemente, os fenômenos compreendidos nas alçadas desta lei. Então, vamos pensar o seguinte: até então, o que predominava era a lei da materialidade. Não é assim? Se está tudo fixado na matéria, tudo que acontece na matéria é fenômeno. Perceberam? O que o Espiritismo faz? O Espiritismo vem demonstrando que a vida sobrevive à matéria. Então, nós não morremos. O espírito sobrevive à matéria. Se o espírito sobrevive à matéria, então os fenômenos deixam de ser materiais e passam a ser espirituais. Terminam os milagres. Porque tudo que nos acontece provém de uma espiritualização. Tá? Então, quando eu vou à cabine de passe, aplico o passe em alguém, e este alguém que era cego começa a enxergar, eu atuei com uma energia que não era material, que era espiritual, com propriedades que eu desconhecia, e esta propriedade causou efeitos que eu não conheço. Vocês entenderam? Nada, né? Pois é. É isto que nós precisamos entender. Então, vamos começar tudo de novo, tá? Entrei na cabine de passe. Até então, a passista é Sônia. Sônia Jacome é passista. Sônia Jacome vai impor as mãos. No momento que Sônia Jacome impõe as mãos, ela conecta-se imediatamente com o mundo espiritual. O mundo espiritual vai transportar via Sônia Jacome uma energia que Sônia não conhece, com propriedades que Sônia não sabe, e vai produzir efeitos que Sônia nunca imaginou pudesse ser produzido. Então, aquele fenômeno é da Sônia Jacome? Não. Deixou de ser milagre. Ele passou a ser um fenômeno espiritual. Sendo espiritual e a matéria tendo propriedades que nós não conhecemos, está lá no Livro dos Espíritos, então aquela ação não é minha, é do mundo espiritual. É isso que a ciência está tentando demonstrar para a gente, e que lá vai, a passos lentos, mas vai, demonstrando que tudo tem a ver com o processo natural da vida. Foi por isso que Jesus andou sobre as águas. Jesus lidava com propriedades materiais que nós não conhecemos,
que nós não conhecemos. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já deitou para dormir, saiu do corpo com sensações de estar voando. Certo? Alguns fizeram assim, né? Quer dizer, isso chama volitar. Né? Saiu do corpo e voou. Faço isso sempre, gente, adoro. Adoro. Sai do corpo e... né? Por quê? Por quê? É um milagre? É um fenômeno? Não. Eu estou num corpo que a matéria é menos densa, e sendo menos densa, tem propriedades que eu não conheço ainda, quando eu conhecer vai ficar ótimo, e aí eu vou conseguir, presta atenção, eu consigo levantar aquela matéria com muito mais facilidade do que levantar esse corpo físico aqui. Vede na hora de acordar. A gente está volitando, voando, né? Quando você acorda, você custa entrar no corpo, custa sentar na cama, é uma abrição de boca, parece que você não dormiu. Por quê? Porque a matéria física embaça 70% da nossa capacidade. Fora do corpo físico, eu atuo com 100% de todas as minhas possibilidades. Imagina eu fazendo bem, com 100%. Agora pensa eu fazendo mal. Mais ou menos isso. Então, quando esse conhecimento do mundo espiritual alcança a criatura humana, fica muito mais fácil você entender por que Jesus pegou as talhas e transformou água em vinho. Por que ele fez isso? Jesus lidou com propriedades, ele tinha capacidade para isso, com elementos naturais capazes de serem modificados e de modificar outro elemento. Seria o equivalente pegar um pacotinho de suco, jogar na água. Você transformou a água? Não, você jogou o pó na água. Foi isso que Jesus fez, pegou a matéria lá, manipulou a matéria, podia fazer isso, manipulou a matéria e aplicou a matéria na talha. Uma vez na talha, Jesus, que era um espírito de altíssima envergadura, fez com que o primeiro vinho, o último vinho, ficasse muito melhor que o primeiro. Porque uma coisa é o que o homem faz e a outra é o que Jesus faz. Perceberam? Então vai desaparecendo os milagres. Aí eu percebo que Jesus não fez milagre. Eu percebo que Jesus fez ações. Ações extremadamente lúcidas pela capacidade evolutiva dele. Perceberam? Então vamos lá. A doutrina espírita é o resultado do ensino coletivo e concorde dos espíritos. A ciência é convidada a constituir a gênese segundo as leis da natureza. Tudo que acontece no universo é natural. É natural, tá? Deus prova a sua grandeza e o seu poder pela imutabilidade das leis e não pela derrogação delas. Para Deus, o passado e o futuro são presentes. Então vamos lá. No livro dos Espíritos, ele vai trabalhar essa questão. Kardec pergunta aos espíritos: que é Deus? E os espíritos respondem: inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Deu? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E aí, os espíritos perguntam para Kardec, Kardec pergunta para os espíritos assim: eu posso conhecer a natureza íntima de Deus? Aí ele fala que não. Por que não? Falta-nos capacidade, entendimento para isso. Então, infelizmente, nós ainda temos obstáculos materiais que fazem com que eu não consiga perceber a ação natural da vida. Então, vamos lá. Dos elementos gerais do universo, Livro dos Espíritos. Por que que eu acredito em milagres? Pelo simples fato de não conhecer estas questões elaboradas por Allan Kardec. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas. Porque quando você conhece o princípio de uma coisa,
aquilo deixa de ser fenômeno, aquilo deixa de ser milagroso, miraculoso, aquilo passa a ser natural. E os espíritos respondem. Vou ler a pergunta de novo. É dado ao homem conhecer o princípio das coisas? E eles respondem, não. Ponto. Não é. Uai, então se não é, eu preciso continuar acreditando em milagre, né? Porque eu não posso conhecer o princípio das coisas. Olha a continuidade. Deus não permite que ao homem tudo seja revelado neste mundo. Por que eu acredito em milagres? Porque existem informações e conhecimentos espirituais que eu ainda não tenho condições de perceber. Não tendo aquilo que eu não percebo, que eu não conheço, é miraculoso. É miraculoso. Não conheço. Não conhecendo, eu vou acreditar que é um fenômeno. Então eu vou ao centro espírita para buscar a cura. Tudo bem, pode vir. Mas depois eu vou descobrir pela mensagem espiritual dos espíritos que eu fui buscar a cura, que a cura está em mim mesmo. Que bastava, ou que bastasse, que eu olhasse para dentro de mim, que eu utilizasse recursos morais para eleger a cura. Jesus pega doentes, pega o cego de Jericó, o cego de Jericó escuta falar em Jesus, começa a gritar Jesus. Aí Jesus vai lá. Jesus pergunta para ele assim, o que você quer? Aí ele fala com Jesus assim, eu quero ver. Claro, ele era cego. Seu maior desejo era ver. Então presta atenção. Existem palavras que vão sair aqui que são fundamentais. O maior desejo. Nós temos um desejo central. Quando eu aciono o desejo central, eu realizo aquilo que eu quero. O problema é que eu ando só na periferia. É por isso que Jesus fez milagre, porque Jesus ia na essência. Quer dizer, movimentou recursos que eu acredito ser milagre. Porque Jesus ia na essência. Eu só fico na periferia. Eu quero, mas sei lá, não sei se eu vou saber fazer isso, não sei se eu vou... Eu desejo imensamente um emprego. Eu estou há 4 anos desempregado. Aí eu arrumo um emprego. 3 meses depois eu estou falando mal do serviço. Então não era o emprego que eu queria. Então não era isso que eu queria. O desejo central não está atuando. Quando o desejo central atua, eu tomo decisões inimagináveis. E aí, tudo aquilo que era fenômeno, deixa de ser. Então, por exemplo, Jesus fala com o cego, o que queres? Ele falou, quero ver. Jesus põe a mão sobre os olhos dele, ele percebe algumas escamas saírem, e ele enxerga. Ele enxerga. O cego de Jericó. Há uma mulher no Evangelho, que ela tinha um fluxo de sangue, que jorrava há 12 anos. Ela chamava Lídia. Ela tinha 24 anos e ela estava há 12 anos jorrando sangue. Ela era considerada uma mulher imunda, por causa da menstruação sequenciada. Ela não podia tocar em pessoas, principalmente em homens, porque se ela tocasse em algum homem, ou se algum homem tocasse nela, ficava impuro. Então essa mulher, ela atravessa a multidão, ocultamente, o que pode ser considerado na nossa inteligência um milagre, porque como é que ela entrou na multidão, passou pela multidão e ninguém viu ela? Ela não podia tocar em ninguém. Como é que foi isso? Então ela passa dentro da multidão, vai no vestido de Jesus, na ponta do vestido de Jesus e toca no vestido de Jesus. Quando ela toca no vestido de Jesus, ela sente organicamente que o fluxo para. Olha que legal, gente. E aí, Jesus para. No momento que o fluxo para, Jesus também para. Jesus fala assim, quem me tocou? No comezinho da existência, da vida, Pedro fala assim, Senhor, a multidão te aperta e te oprime. E o Senhor está perguntando, quem te tocou?
Jesus fala assim: alguém tocou em mim, porque de mim saiu virtude. Gente, olha que interessante. Olha por que a gente precisa estudar o evangelho. Olha que linda a passagem. E aí, a mulher vai até Jesus, num desespero muito grande, com medo de ser apedrejada por ter tocado num profeta. Jesus levanta aquela mulher e fala com ela assim: vai em paz, tua fé te curou. Então Jesus, percebendo que as leis do universo não podem ser derrogadas, ele afirma que a cura daquela mulher, como a nossa cura, provém de nós. Ninguém pode curar ninguém, a não ser o próprio elemento. Então Jesus fala: tua fé te curou. Como falou com o cego de Jericó, a mesma coisa, tua fé te curou. Você produziu situações internas, moveu o desejo central de tal forma que você produziu a cura. Poderia ter feito isso há muito tempo. Ela ficou 12 anos, poderia ter ficado só um. Só um. E por que ela ficou 12? Porque nós ainda acreditamos no fenômeno como base para resolver as nossas questões. Falta-nos conhecimento. Uma das grandes características que Deus traz para a humanidade é a sua imutabilidade. É um atributo de Deus, a imutabilidade. Então Deus não muda a lei. Deus não vai fazer uma coisa que Ele mesmo propõe no universo que não tem mudança. Então Ele não vai fazer isso. Ele não derroga as suas leis. Olha que legal. Penetrará. Vocês viram que Ele fala que não. Não tem jeito não, né? O homem, Deus não vai deixar que tudo seja revelado para o homem neste mundo. Penetrará um dia o homem o mistério das coisas que estão ocultas? Agora nós estamos falando do milagre. Um dia, esses fenômenos que aconteceram lá, que aconteceram com Jesus e que ainda acontece em muitos casos, nós vamos penetrar essa situação? Olha aqui que legal. O véu se levanta a seus olhos à medida que se depura. O que me faz entender que milagre não existe? A depuração do Espírito. A evolução do Espírito. A elevação do Espírito. Eu vou crescendo e vou entendendo. Olha que legal, eu tenho um outro corpo. Quer dizer que eu morri e passo para outro corpo. O outro corpo faz coisas que, né, eu nunca imaginei. Olha que legal, gente. Eu posso comunicar com qualquer pessoa, mesmo estando morto. Aí onde vocês estão sentados, está cheio de espírito sentado com vocês. Pode olhar mesmo. Cheio de espírito. Cada cadeira dessa aí, deve ter aí uns 6, 7 espíritos. Porque nós estamos aqui em dimensões. E estando em dimensões, não tem só encarnados assistindo a palestra. Tem outras mentes que estão aqui de outros planos, nesta casa. Eu estava assistindo um curso de mediunidade, e a companheira que trouxe o curso, ela disse que numa reunião mediúnica, um espírito estava sendo atendido, e de repente o ambiente se expandiu. Olha, é milagre? Um ambiente se expandiu, e eles perceberam que naquele dia, cada espírito vinculado àquela informação que estava sendo trazida na mesa mediúnica, cada espírito estava trazendo 100 entidades. 100 entidades. Então imagina que ela atendeu ela atendeu 101, com certeza, cada um que foi atendido estavam trazendo algumas entidades. Imagina quantas entidades foram atendidas naquela noite. Milagre? Não. Apenas conhecimento espiritual. Olha que bacana, gente. De novo, ele se depura, mas para compreender estas coisas, são-lhe precisas faculdades que ainda não possui. Então, por exemplo, no livro nosso lá, o Clarencio fala com o André Luiz que nós temos órgãos
que não foram adestrados. Ontem, na nossa reunião na nossa casa, eu tenho um estudo com a minha família, uma vez por semana, com as minhas filhas. Eu tenho 3 filhas. E aí a gente faz um estudo de evolução. E nós estávamos conversando sobre isso, né? Órgão não adestrado. A mediunidade, ela vai clarear para muitos de nós, médios ostensivos, aqui ou em outros ambientes, elementos que vão funcionar sobre a ordem de órgãos. Por exemplo, eu tenho visão. A visão, ela me limita a esse espaço aqui, tá? Então, por exemplo, com este olho, tá? Eu consigo ver o quê? Esse limite aqui, ó. Só esse limite aqui. Com o olho mediúnico, eu consigo sair de dentro do salão e visualizar a região. Com o olho mediúnico, a região. Com a psicometria, eu consigo visualizar a região, a casa espírita, todos os elementos que compõem a casa espírita, todos os elementos que compõem a região. Vocês entenderam isso? Nada, né, gente? Difícil. Mas é assim mesmo. Está na Gênese de Kardec. Então, o que vai acontecer? Eu consigo ver mais. Significando que, além do olho físico, eu agora consigo adestrar o olho espiritual. Então, eu enxergo com o olho espiritual. Só que eu tenho outros elementos, outros órgãos, que eu não uso. Eu tenho 2 ouvidos, não é isso? Um é para entrar e o outro é para? Não. Sair? Não, claro que não. É para peneirar o que entrou. É para isso. Você recebe uma informação, pega aquela informação, tampa esse ouvido de cá, né? Vocês lembram a história do rei que só escutava com o ouvido tampado? Para que a informação não saia antes dela ter passado pelo crivo da razão. Vou te contar uma fofoca. Aí você faz o quê? Escuta a fofoca. Escutou, raciocina sobre aquilo. E veja se é digno informar, passar aquela informação. Se for digno, não é uma fofoca, é uma informação. Se não for, você vai transformar aquilo em processo da consciência. Você vai jogar lá na consciência. Então, eu tenho órgãos que eu não adestrei. Por não ter adestrado órgãos, é isso que acontece comigo. Eu acredito que tudo é fenômeno, que tudo é maravilhoso. E aí eu frequento a casa espírita por causa do fenômeno. Eu só venho na casa espírita em busca do fenômeno. Eu nunca vou à casa espírita por causa do conhecimento que ela oferece. Experimentem ver a diferença entre entrar no estudo, assistir o estudo, prestar atenção no estudo, acompanhar todos os itens da informação, depois sai e vai tomar passe para vocês. Que interessante. O próprio passe fica secundário, porque a informação vira primazia. Por isso que Jesus falou, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É o conhecimento que é importante. Então eu preciso saber. Porque sabendo, eu frequento a casa espírita por causa do meu processo evolutivo, para que eu possa colocar outros órgãos em funcionamento. E aí eu possa compreender por que Jesus andou na água, por que Jesus curou. E aí eu vou perceber se eu posso curar. Eu posso curar? É dado a alguns de nós aqui fazer o processo de cura? Posso curar? Ainda não. Por que eu não curo? Porque todo o processo energético que corre sobre mim tem um segundo interesse, um terceiro interesse. Então, quando chega, não funciona. André Luiz estava aplicando um passe e, de repente, a companheira começou a gritar, vejo, ó Deus, ó Senhor, estou enxergando. E André Luiz parou e ficou olhando, o Espírito falou, vai, André Luiz, essa situação já acabou, vai para frente. Mandou ele aplicar o passe lá no outro paciente, esquecer que aquela mulher estava vendo. Por quê? Porque aquela situação era uma situação natural, partindo do princípio que não houve ali uma derrogação da lei. Natural, fenômeno natural da vida.
E é uma pena que nós, depois de tanto tempo, 40 mil anos de razão, ainda não tenhamos compreendido a nossa capacidade como espírito, nosso potencial como espírito. Mas ele não para não, tá? Aí ele pergunta assim: a matéria existe desde toda a eternidade como Deus, ou foi criado por ele em um determinado momento? Só Deus o sabe. Está vendo como é que a gente está na obscuridade? Só Deus o sabe. Há uma coisa, todavia, que a razão vos deve indicar. É que Deus, modelo e guia do amor e da caridade, nunca esteve inativo. Por mais distantes logreis figurar o início da sua ação, podereis concebê-lo ocioso em momento que seja? Então Deus é operacional. Deus trabalha e nunca vai parar de trabalhar. Jesus confeccionou isso. Meu pai trabalha até hoje e eu trabalho também. A ideia é nós sairmos do fenômeno. A ideia é nós sairmos dos milagres. O potencial de Jesus dava-lhe autoridade para isso. Para mexer nas energias naturais, movimentar com a ajuda de entidades desencarnadas, todo um processo que eu necessitava, ou que nós necessitávamos na época. Se o problema nosso era fome, dá-lhe de comer. Dá-lhe de comer. Presta atenção. É uma questão de atenção especial. Quando somos chamados à caridade, está fazendo frio, não está? Fazendo frio. Nós sabemos que tem muitos irmãos nossos sem agasalho. Não sabemos? Então eu vou perguntar de novo. Está fazendo frio, não está, gente? Tem muitos irmãos nossos sem agasalho, não tem? Vai lá no guarda-roupa de vocês e vem para vocês verem. Está multiplicado, deve ter 4.000 peças lá. É só tirar e doar. E por que toda vez que eu vou no guarda-roupa, eu tenho a sensação de que vai faltar para mim se eu tirar para ele? Materialismo. Quanto mais material formos, menos vamos acreditar na ação de Deus, no natural, na ação de Jesus e na ação da espiritualidade. Então, toda vez que eu vou tirar uma roupa, eu penso assim: esse aqui não, isso aqui eu nem usei ainda, não vou dar isso aqui não. Não é assim? Eu adoro essa blusa, gente, se eu tirar essa blusa, eu tenho certeza que eu não vou achar uma blusa igual essa mais. Eu nunca usei essa blusa, sempre vai haver uma oportunidade. Eu nunca usei. Se você nunca usou, o que está fazendo dentro do guarda-roupa? Tira o negócio e doa. Aí vai multiplicar. Porque você tira, vem, você tira, vem. Isso é milagre? Não, é um fenômeno natural da vida. Fenômeno natural da vida. Mas olha que bacana. O espírito independe da matéria? Não, peraí, nessa não, desculpa. 19, peraí. Não pode o homem, pelas investigações científicas, penetrar alguns dos segredos da natureza? Agora vamos partir para aquilo que a ciência nos informa. A ciência lhe foi dada para o adiantamento de todas as coisas. Ela, porém, não pode ultrapassar o limite que Deus estabeleceu. Até porque não pode, em razão da nossa capacidade intelectiva. Eu não tenho condição de entender todo o mecanismo. Então, se eu não tenho, a ciência também não pode fazer a informação. Entrei na cabine de passe, tomei um passe. Eu estava com câncer. O plano espiritual pegou substâncias propícias, adequadas ao tratamento daquele câncer perispiritual. Plano físico está tudo normal, perispiritual. Colocou no meu organismo. Eu vou para casa com aquele fluido. Quanto tempo aquele fluido vai durar no meu organismo? Por isso que na época que Jesus curava, as criaturas se transformavam em trabalhadores, em operários do Cristo, porque conservavam aquilo que tinha recebido de Jesus. A maioria deles. Tá? A única observação que a gente vê muito nítida é a dos 10 leprosos, que 9 não voltam, só um que volta, né? Bom, mesmo assim, eu pego aquela energia que ela vai fazer um trabalho. Então, por exemplo, eu vou para minha casa,
acreditando que eu recebi energia para curar o câncer físico. Não é isso que está acontecendo. Não é isso. Eu estou recebendo energia para tratar primeiro da causa da enfermidade. Então, todo mundo aqui que está em tratamento está tratando da causa. Da causa. Esta energia está penetrando o organismo nosso e ela vai ficar ali fazendo uma terapêutica até que o organismo físico corresponda à ação perispiritual. Deu para entender isso aí? Então, o plano espiritual pede assim: mantenha o pensamento equilibrado, cuidado com a fala, educa o modo de agir. São expressões que vêm nas orientações mediúnicas que a gente recebe. Ore, faça prece, né? Quer dizer, orar e fazer prece é a mesma coisa. Mas, né, vamos imaginar que seja diferente. Tem gente que ora, tem gente que faz prece. Mantenha leituras edificantes. O que o plano espiritual está querendo fazer com isso? Pegando aquela energia que estava no perispírito e levando com a minha atitude esse processo para o corpo físico. Deu? Só que, gente, eu estou descendo a escada aqui, um camarada desce na minha frente e me empurra. Eu acabei de sair do passo, eu acabei de receber a mensagem. Eu falo, desgraça, cara, não tem educação não, sou. Não vai ter como a energia que estava no perispírito chegar ao corpo físico. Não vai. Por que não vai? Porque eu começo a criar bloqueios do chamado tratamento espiritual que poderá gerar a cura. Tá, entrei no carro, tô indo para a rua. Aí buzina lá atrás. Dou licença para ele passar, ele não passa. Aí eu xingo um palavrão. É natural, xingo um palavrão, xingo muito, xingo a mãe dele, falo que a mãe dele trabalha à noite, né? Que é negociadora de sexo. Xingo mesmo. Quando eu chego em casa, nem o perispírito tem mais a energia. Nem o perispírito tem mais. Acabou. Aí eu não melhoro. Não melhorando, eu começo a procurar fenômenos mais equivalentes. Aí eu vou para outros ambientes que promovem a cura no rasgão, que faz uma cirurgia, que corta. Chega lá, o camarada corta, tira aquele elemento apodrecido do meu organismo, eu saio de lá, mas eu continuo a mesma criatura. Então não há cura. Uma vez eu estava fazendo uma palestra numa casa espírita que faz tratamento curativo. De repente o espírito saiu de lá e veio, o médium veio. Quando ele chegou, ele falou comigo assim: continue fazendo a palestra. Em pé na minha frente. E eu continuei. Por quê? Jesus, só que eu engasguei, né? Porque Jesus, eu fiquei pensando, o que eu vou falar que Jesus fez? Que Jesus, e ele veio com uma pinça, e enquanto eu fazia a palestra, ele enfiou a pinça aqui, eu fazendo a palestra. Vocês imaginem que situação. Eu fazendo a palestra, ele enfiou a pinça, tirou uma substância, e eu continuei falando de Jesus, mas eu já não sabia mais onde é que Jesus estava. Eu já tinha perdido Jesus de vista há muito tempo, e fiquei naquela confusão. Ele falou comigo assim: você ainda vai falar pelo menos mais uns 20 minutos, tá? Eu pensei, o quê? Como? Onde é que eu vou arrumar recurso, né? Porque eu não estava entendendo o mecanismo. E ele falou: quando terminar, vá direto para casa, não pare em lugar algum. Para que o tratamento aconteça, dê continuidade em você. Tudo bem. Fui lá, terminei a palestra, vim direto para casa. Quando eu cheguei em casa, eu tive uma hemorragia profunda. Uma hemorragia daquelas assim que você... Falei, que isso? Que absurdo. Só que eu estava no tratamento. E aí, quando eu voltei ao médico, o tumor não existia mais. Não existia. Eu sabia o que era. Tratamento feito no mundo espiritual. Onde? Para que ele se localizasse no corpo físico, o tratamento, eu precisaria manter a organização fisiológica, a mente, as ações e a emoção em perfeito estado.
É isso que aconteceu com Jesus. Jesus pegava as criaturas, no momento certo, na hora certa, produzia o trabalho vindo do Criador, atuava e aí dizia para a pessoa, tua fé te curou. Quer manter o tratamento? Acredite na sua própria capacidade. Acredite na sua capacidade. E a pessoa acreditava mesmo. Saía dali consciente. Houve uma época que Jesus pega um cego de nascença, não, um cego, deixa eu ver se é o de nascença, acho que é o cego, de nascença, e Jesus faz uma borra, cospe na borra, na terra, faz uma borra e aplica nos olhos dele. É um mecanismo. Aquilo ali parece um milagre, mas é a ação natural, a ação da natureza, uma medicação, uma medicação. Jesus pergunta para ele, aplica, depois Jesus fala que ele agora abre os olhos. Ele abre os olhos e Jesus pergunta assim, e agora? Vedes? Ele fala com Jesus assim, veja os homens como árvores que andam. Jesus fala, bom, mas não é assim não, não é assim não. Jesus reaplica a substância, fala com ele assim, vai ali no tanque de Siloé e lava o rosto. Ele vai lá no tanque, lava o rosto e Jesus fala com ele assim, e agora? Ele fala assim, vejo indistintamente a todos. Precisaria de uma mudança interior. O chamado milagre nada mais é do que o próprio Espírito produzindo em si mesmo a própria estruturação. Deus não derroga suas leis. E por não derrogar as suas leis, tudo o que acontece no universo é natural. Não houve fenômeno em hipótese alguma de todas as ações de Jesus. Tudo que Jesus fez, os chamados 38 milagres que Jesus realizou, veio do conhecimento originado de Jesus, porque ele tinha capacidade, veio da consciência de Jesus, que Deus não derroga suas leis, por isso atendeu as criaturas no momento certo, na hora exata e de acordo com a realidade dos fatos, tá? E permitiu que cada criatura produzisse em si mesmo a própria cura. De novo, o milagre existe? Não. Não existe milagre. O que Jesus fez foi trabalhar junto aos processos naturais para nos auxiliar. É o que a ciência faz hoje, explicando os fenômenos espíritas. A doutrina espírita mostra que não há milagres. O que há em nós é conhecimento. Eu preciso conhecer. Conhecendo, eu sei o que se passa. Eu conheço a dor que eu trago hoje, no intestino, no fígado, no rins. E para isso, eu vou fazer modificações morais. E o máximo que vai acontecer comigo é fisicamente eu morrer. É o máximo. Chegar no mundo espiritual, extremadamente sadio. Eu tenho um depoimento. Meu marido contraiu um câncer de fígado. Desencarnou por causa desse câncer, porque ele fez transplante e não teve sucesso. Desencarnou. Na hora que ele estava desencarnando, por questões humanas, eu comecei a chorar. Na hora que ele estava desencarnando, ele falou comigo assim, meu bem, não chora. Não chora, vou te pedir uma coisa encarecidamente. Eu não aguento mais viver nesse estado. Se você me ama mesmo, eu quero que você agradeça a Jesus o nosso convívio, e eu queria te dizer uma coisa. A melhor coisa que aconteceu na minha vida foi você. Falei, desgraçado, falar isso na hora da morte. A gente teve 27 anos, ele deixava para falar isso na hora de morrer, né? Falei nada com ele, não. Aí ele desencarnou, foi para o mundo espiritual. Reapareceu numa reunião mediúnica algum tempo depois e disse para mim assim, não tenho doença alguma. Tenho um fígado novo, uma energia nova e graças ao esforço que eu exerci enquanto estava encarnado, eu me curei do câncer. Mesmo tendo morrido. Procuremos a cura espiritual. E o fenômeno cessará. Renovemos as nossas atitudes e os milagres tenderão a desaparecer.
E eu buscarei a casa espírita, eu buscarei a instituição, em nome do conhecimento que ela me oferece. Muita paz, que Jesus leve todos em paz aos seus lares.